O filme Exterminador do Futuro 2 está comemorando seus 35 anos de lançamento nesse ano de 2026. E aquela pergunta que fica: será que esse filme vale a pena assistir nos dias de hoje? Para responder essa pergunta com nós, nesse podcast de hoje, eu chamo ele, o Replicante. Como é que você tá, cara? Boa noite. Tô bem, cara. E você? Obrigado pelo convite. Vamos aí para falar desse filme que é facilmente o melhor filme de ação e ficção científica de todos os tempos. Boa, gente. Todos os links para o canal do Replicante já estão aqui na descrição. E vamos que vamos. Replicante, para a gente poder iniciar aqui o nosso papo, cara, será que, como você mesmo abordou, será que esse filme é um excelente filme de ficção? Ele também é de ação também, só que para mim eu considero ele como um dos melhores filmes de ficção. Pelo o jeito que ele aborda as IAs, como que a gente enxerga as IAs hoje no dia de hoje, é como se fosse uma Skynet de hoje. Mas esse filme, toda a parte técnica, para mim, cara, ele envelheceu muito bem. Eu também acho, eu acho impressionante. Esse filme tem 35 anos, né? Sim. E, cara, até hoje eu assisto ele e eu falo, cara, como envelheceu bem, né? Os efeitos, tudo, os efeitos práticos, é impressionante. Como você falou, a forma como as IAs são retratadas, a sacada que o James Cameron teve, né? A gente quer acreditar que a ideia realmente foi dele, né? E não que ele tenha roubado de algum roteirista desconhecido. Mas, assim, é muito incrível. É um filme visionário, né? E realmente ele permanece, né? Assim, ele atravessa o tempo e ele resiste. Ele é muito bom, é muito bem feito mesmo. Roteiro, tudo. Sim. E outra, eu tenho mais esse carinho pelo esse filme, porque quando eu não tinha assistido a versão estendida, só que quando eu assisti, eu falei, cara, por que não colocaram as cenas adicionais no corte final? Porque fazem muito sentido elas estarem lá, tá ligado? Porque eu tive essa impressão, tá ligado quando você teve a impressão que faltava alguma coisa no roteiro e quando eu assisti a versão estendida eu tava satisfeito? Sim. Era isso. Eu tive essa sensação. Eu também, a primeira vez que eu vi essa versão, porque é justamente isso, tem algumas coisas que na versão final lá de cinema é muito en passant, né? Que nem a parte do carro que eles estão conversando, que ele explica, né, da Skynet, como que acontece e tal. Na versão do cinema é só uma fala e passa, e depois também tem aquela cena quando eles trocam o chip dele, reseta e explica. Então isso e essa também, essa visão da Sarah Connor também. Essa visão da Sarah Connor, que ela tava meio doida, não sei o quê. Na versão normal fica meio interpretativo. O que ela sonhou pra ela acordar meio louca, assim, tá ligado? Aqui já mostra a cena de verdade, entendeu? Aqui já mostra, tipo assim, a loucura mesmo dela, da loucura dela acontecer. Isso eu achei maravilhoso. E é uma cena de explosão nuclear muito bem feita também, né? Até hoje, assim, é muito, muito bem representado. Esse filme ele é cheio dessas coisas, né? Ele tem, assim, tem uma vez eu li isso há muito tempo atrás, e é muito verdade, falou assim, quando o seu vilão é tão bom que na continuação ele vira protagonista. Porque vai falar, não, o John Connor. John Connor ele é muito importante na trama e tal, mas o protagonista do filme não tem como. É o T-800, né? É o Arnold Schwarzenegger. Não tem como. E o cara nasceu pra fazer esse papel, cara. É surreal, assim, como cai como uma luva, né? E ele é muito bom. Ele é muito bom nesse papel mesmo. Sim, e outra. Cara, eu quando eu assisti a versão estendida, eu achei recentemente, eu não tinha assistido. Só que aquelas cenas dele reprogramando o T-800, pra mim fez muito sentido agora nessa versão estendida, por conta do quanto você entende daquela virada de chave que o T-800 tem em relação a questões humanas, não sei o quê, e tudo, meio que esse lado meio humano que o T-800 tem. Então, quando eu vi essa cena deles reprogramando tudo o T-800, eu falei, pô, faz sentido. Porque aí você... Desculpa, eu te cortei, fala aí. Não, porque faz sentido dele agir daquela maneira na metade do filme pra frente. Então, pra mim, fez muito sentido. Que ele chega no final aprendendo, né? Tendo aprendido algumas emoções humanas e tudo, aí e no corte original você não entende. Você fala, não, mas como é que ele aprendeu, né? E tudo. E aí, finalmente. E eu também descobri por acaso essa versão, porque há muitos anos atrás
mais de 10 anos atrás, um amigo meu, na época, ele tava se desfazendo de um monte de coisa, ele me deu um Blu-ray desse. Nossa, amo esse filme e tal. E aí eu fui pra casa assistir, e eu assisti e falei, cara, que loucura, tem umas coisas que eu não lembrava. Aí depois eu fui conversar com ele, ele falou, não, é uma versão estendida, tem tipo meia hora a mais de coisa que não tinha. Eu falei, por isso. Você quer ver uma coisa assim que eu não entendi? A apresentação desse doutor na versão que foi pro cinema, na versão que eu assisti na TV. E aí, na versão estendida, quando tem a apresentação desse doutor, meio que você entende por que ele sacrifica todas as suas coisas, né? E o porquê que ele quer mesmo o fim da Skynet. Aí eu só não entendi muito por que ele tava lá, na versão que foi nos apresentado. E aí, quando teve essa versão, já estendida, eu entendi por que tá lá no filme. Então, pra mim, fez todo sentido. Exatamente, porque no corte original, elas chegam na casa dele, bota a arma lá, não sei o quê. E eu sempre falava isso, eu falava, pô, parece que o cara ia simplesmente falar, tá bom, vamos lá, vou destruir toda a minha pesquisa da minha vida, entendeu? Né? Ficava meio sem sentido. Então, realmente, e assim, cara, daria pra ter ido pro cinema dessa forma, com 2h30, 2 horas e tanto de filme. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, fala, não, ninguém vai ficar 2h40 no cinema. Seria mais complicado, mas naquela época daria pra ter sido, entendeu? Não precisaria terem feito todos esses. Algumas coisas poderia. Uma coisa ou outra podia ainda ter sido cortada, mas tem cenas que são fundamentais para você realmente entender. Sim. Né, aquela história. Pra mim, a cena mais fundamental é a apresentação do Dr. Miles aqui, que é esse cientista que criou mesmo a Skynet, e a reprogramação do T-800. São fundamentais pra gente entender esse comportamento dele. Sim, exatamente. E aí tem algumas cenas que realmente são descartáveis, tipo aquela cena que o T-1000 tá olhando no quarto do John Connor e tal, que ele realmente não precisa, que ele mata o cachorro, né, e tal. Sim. Aí realmente não tem porquê, pode ser cortado, não faz falta, né? Sim. Não faz falta nenhuma, mas as outras realmente deixam algumas coisas meio sem sentido, né? Você fica meio questionando o porquê daquilo. E é a versão definitiva, né? É muito impressionante como esse filme consegue surpreender a gente, né, depois de tanto tempo. Cara, é muito louco, especialmente a cena assim que eu mais dei risada quando eu vi na versão estendida é a cena dele aprendendo um sorriso, coisa que no filme fica um negócio meio editado, assim, você vê. É uma edição muito travada. Já nessa, eles construíram todo um rolê. Tipo assim, é o cara escaneando o sorriso de alguém e ele tentando reproduzir. Pô, eu achei maravilhosa essa cena. Porque eu também acho, porque faz todo sentido dele, digamos assim, tentar meio imitar, mas ao mesmo tempo ficar falso e, sabe, tem aquele momento cômico e tal. É muito bom. No original fica uma cena boba, né? Ah, nossa, que... Tipo assim... Não, fica avulsa a cena, fica avulso. Fica avulso, você fala, nossa, uma cena, uma tentativa de alívio cômico do nada, entendeu? E ainda uma coisa que deixa brecha, que tem uma galera que é muito fã do primeiro filme, né? A galera da época, assim, que acha que o primeiro é melhor. E é um motivo pra galera que eu já ouvi gente falar assim, no segundo filme os caras já botaram lá o Exterminador tentando rir, umas palhaçadas, entendeu? O cara era uma máquina de matar, mas aí isso tudo, né, te dá muito contexto para entender por que isso tá acontecendo, né? Sim. E assim, a cena que eu mais gosto nesse filme, para mim, assim, eu acho que assim, tinha que ter a Linda Hamilton tinha que ganhar um Oscar só por essa cena, que é a hora que ela tá fugindo, que abre o elevador e ela vê o Exterminador e ela não consegue falar, não consegue respirar, ela fica totalmente... Ela fica sem saída, cara, é muito... Aquela cena é surreal, assim, o nível de atuação, você fala, hoje em dia nunca mais vai ter ator nesse... E o Robert Patrick, né, ele é uma máquina, dá medo dele, assim, ele não fala uma palavra. Dá medo, especialmente nas cenas que ele tá correndo, cara, aquela cena do John Connor indo de moto, e ele correndo atrás, tudo, cara, ele se preparou para essas cenas. Tipo assim, ele se preparou como se fosse assim, pra não correr assim de boca aberta, aquele negócio. Não, ele treinou pra caramba, cara. Pra parecer um robô, mano. Não mexer o músculo do rosto. E você já viu que tem umas brincadeiras que ele faz hoje em dia, em programas de TV e tal, que viraliza e tal, que ele faz o personagem numa cena assim, cara,
Ele faz assim, ele tá no personagem. É surreal, um negócio de louco. Não, ele nasceu pra ser esse personagem, o Robert Patrick. Ele Os nasceu. dois, né, cara? Impressionante. Não, sim. E eu adorei como que tantas máquinas conseguem imitar mesmo o jeito de falar dos humanos, né? Que você fala assim, a IA nos dias de hoje consegue fazer isso perfeitamente. E ainda de uma muito naturalidade, especialmente quando o Exterminador, na voz do John Connor, fala assim, como é que tá a mãe dele, tudo, não sei o quê. E aí ele pergunta, como é que chama o seu cachorro? O John Connor fala Max. E ele cita o Wolf e o Temil fica meio assim, mas é o Wolf aí. Pô, é muito bom, cara. E funciona, não é replicante, mas muito naturalidade. Sim, total. E é uma coisa. Hoje em dia, que a gente tá acostumado com IA, com edição, com deepfake e tal, né? Uma pessoa de falar, isso é fácil, né? Mudou a voz e tal, mas, cara, na época você fala, caramba, o cara fez isso. Porra, e aquela cena, né, que que eu acho muito foda, né, a cena do telefone, quando ele desliga, o T-800 vira pro John Connor e fala assim, os seus pais adotivos já estão mortos. Aí corta, tá a mulher na cozinha com o leite pingando assim, e aquela mão do Temil atravessado, cara, é muito... Nossa. É muito... E é bem feito. Eu fico muito feliz, cara, que o James Cameron, ele esperou pra filmar. Digamos assim, o roteiro do filme já tava pronto. Já tava pronto. Só que ele esperou tipo, anos, que são assim, só pra construir a tecnologia do T-1000. Tipo assim, os efeitos visuais do T-1000. E ele fez a mesma dose quando saiu o primeiro Avatar. Não tinha o que a gente fala, tecnologia, o jeito de filmar para reproduzir. E também, porque na verdade, quando ele criou o Exterminador do Futuro, já tinha essa ideia do Exterminador de metal líquido que muda de forma, só que ele não conseguia fazer. Então, na verdade, ele só fez 2 filmes porque na época ele não conseguiu fazer o filme que ele queria, senão o 2 nem iria existir. Quer dizer, o 1 não iria existir, ia ser só o 2, né? E aí ele conseguiu fazer e, infelizmente, depois não conseguiram fazer nenhum outro filme bom mais. Aliás... tentaram fazer aquela sequência fracassada do Dark Fate, que eu odeio aquele filme. Não, assim, pra mim, só tem um filme depois do Exterminador do Futuro 2 que existe, que é o Salvation, que é aquele do Christian Bale. E aquele filme eu acho bom. Aquele filme lá eu acho maravilhoso, cara. Eu acho muito bom. Ele tem suas falhas, mas ele funciona. Porque na verdade... o lado distópico da guerra. Exatamente. Porque assim, eles fizeram o 3, que é basicamente o mesmo filme que o 2, só que mal feito. E, né, e meio que muda o final. Se aquele dali não for mal feito, eu não sei o que é, cara. Aí depois fizeram aquele Genesis, né, em 2015 lá. E depois esse Dark Fate. Eu falo assim, os caras ficam tentando fazer o mesmo filme, sendo que, tipo assim... Não, cara, aquele Genesis era pra ser uma trilogia, velho. E foi tão ruim que, né, cortaram. E não teve como... E olha assim, eu agradeço que eu não fui ver no cinema esses filmes, cara, porque eu falei, não, vou ver em casa, entendeu? Agora, o Salvation, que era assim, era justamente o que eu, pelo menos, que eu acho que outras pessoas que são fãs queriam ver depois do 2. Como é que era a guerra no futuro, como é que era o John Connor no futuro. Não precisa ficar fazendo o mesmo filme de novo, entendeu? Já foi, beleza, mostra o futuro. Cara, esse é, sabe, muito... Poderia ter sido melhor ainda o Salvation. E assim, eu fiquei muito triste com o Destino Sombrio, porque foi aquela coisa, nossa, voltou pro James Cameron e tal, não sei o que, trouxe a Linda Hamilton, falei, cara, vai ser um filmaço, e quando eu assisti, eu falei, cara, que é isso, cara? Cara, são umas paradas que eu... Não, tipo assim, aquele Destino Sombrio poderia até estar na mão do James Cameron, na dimensão, só que o problema é aquela história, o roteiro não foi dele. Esse que é o problema. Ele tava só na direção ele tava só como showrunner da coisa, só que e uma parte ali da direção, só que o roteiro não foi dele. Mas voltando pro 2, né? Ele realmente, assim, eu não sei o que tem com esse filme, ele é muito impressionante. E aquilo que a gente tava falando no começo, ele não é só o melhor filme de ação, mas é de ficção. Pra mim são 2, né? De ficção. Ele e o Blade Runner, eu tinha o pôster dos 2, ficava atrás de mim, assim, antigamente e tal.
E é impressionante. 35 anos e daqui 35 vai continuar bom. Cara, 35 anos eu vou colocar ele como referência de filme de ficção, porque tem muita coisa assim que a gente vê atualmente em relação ao IA, tudo, na parte ali de os efeitos da tecnologia. Você mudaria alguma coisa nele em relação à parte técnica? Eu não mudaria. Não mudaria nada, cara. Ele vai continuar sendo referência, inclusive de efeito prático, né? E assim, de roteiro. E é um. Por causa da temática, né? Ele fica atemporal, porque porque a gente tem que pensar que na época não existia ainda, né, todo esse conceito de internet, de coisa de digital, ainda era tudo analógico, então era tudo mato, pensavam, era tudo mato. E eles não, então o que eles pensavam eram máquinas, literalmente máquinas de guerra dominando a gente. Mas se você tirar as máquinas e trocar isso para, né, a internet, as big techs, os smartphones e tal, que é isso, a gente está vivendo aquilo. Então é um negócio muito louco, é profético, é visionário, é tudo, assim, é um momento de iluminação muito grande de quem escreveu aquele filme, cara. Muito impressionante mesmo. Voltando, o que eu adorei do filme, eu concordo com você, eu não mudaria nada em relação a efeito técnico para ele. E as cenas que, se fosse para exibir, eu fico muito feliz que esse filme ele vai ser exibido numa versão remasterizada. Não tem ideia de quando que vai ser, mas já está sendo exibido nos Estados Unidos, numa versão 4K, e eu assistiria o Replicante. Eu assistiria fácil. Eu também. Nossa, assistiria fácil em IMAX. De IMAX com ainda, certeza. Cara. IMAX, cara. Eu fico muito feliz. E, cara, aquele Dark Fate, eu não sei o que aconteceu. Eu até brinquei quando eu tava assistindo ele ao vivo. Eu até brinquei, cara, quem diria, o mesmo cara fez um puta exterminador foda, fez um monte de referência foda. No final, vira um arrumador de cortina. Ali tem muitas coisas que jogaram contra. Sim. O próprio James Cameron, que tava com controle criativo de novo, porque ele mesmo já declarou há um tempo atrás, tem uma declaração dele falando que a testosterona é uma doença, tem que ser combatida e tal. Então aquele filme ele tem um viés claramente feminista, revanchista, assim, né? Sim. Aquela coisa. E algumas coisas. E não tem problema, entendeu? Poderia ser daquele jeito, só com as mulheres, não tem problema nenhum. Mas assim, aquela protagonista, aquela mexicana. Cara, eu não engulo. Não tem o menor sentido, porque não tem uma construção. A atriz é ruim, ela é ruim em inglês e em espanhol. Ela é péssima atriz. Nada faz sentido naquele filme. Cara, eu te faço a mesma pergunta. Fez sentido matar o John Connor? Não, porque você deixou a Sarah Connor deixou a Sarah Connor completamente sem objetivo nenhum na história, né? O John Connor toma um tiro na primeira cena do filme, isso é uma coisa muito bizarra. Não, e fora o T-800 que aparece do nada. Cara, é um negócio... Não, e o mesmo cara... sei o que é... Cara, e o mesmo cara se apelida como Carlão. Puta, é muito esquisito, mano. E eu não sei o que é pior, se é isso ou se é no Gênesis que ele envelheceu, a máquina envelheceu, e agora ele né, nesse filme ele veio nos anos 70 e ele criou a Sarah Connor e ela chama ele de vovozinho, sei lá. Papi. Pops, né, em inglês Então, Pops, assim, cara, eu não sei quem que escreve, entendeu? Qual é o objetivo dessa gente, mas assim, cara, se botar no chat GPT, sai um roteiro melhor. Sai um roteiro melhor. Cara, se eu fosse para dar uma nota de 0 a 10, eu vou dar um 10 pra esse filme, porque eu quando assisti a versão normal, eu senti que faltava alguma coisa, não foi 10, quando eu assisti a versão normal, que eu assisti na TV. Mas assistindo a versão estendida, eu vou dar 10. Porque, cara, porque as cenas extras, elas, que a gente fala, elas amarraram as pontas. Era a ponta que a gente queria ver amarrada ali. Então, por isso que eu dou 10 pra esse filme. Eu também dou 10, se eu pudesse daria 11, daria mais. Esse filme é sensacional e é tudo muito bem feito. Essa versão estendida deixou todas as pontas muito bem amarradas, como você falou, e é um filme que me impressionou mesmo. Desde a primeira vez que eu vi, eu era criança e eu continuei vendo a vida inteira, e até hoje eu vejo esse filme e falo, cara, esse filme é muito bom, e não cansa de me surpreender. Agora, tem uma cena nesse filme que, assim, é muito risível, porque ali eu falo, cara, eles podiam ter feito isso aqui melhorzinho,
E é pra dar risada, é galhofa. Que é na hora que eles saem dentro da viatura fugindo, o T-1000 vem atrás, o T-1000 agarra no porta-mala do carro, assim, e aí a hora que mostra muito rápido, cara, você vê claramente que é tipo, sei lá, é a roupa de polícia com um enchimento dentro, uma peça de plástico grudada no carro, assim. Você vê que não tem um homem ali. Ah, mas aquele dali eu passo um pano. Tipo assim, eu passo um... Ali é um negócio que eu falo assim, pô, eu acho que numa televisão de 20 ou de 14 polegadas você não veria aquilo, entendeu? Você não Mas veria, não. hoje em dia a gente consegue Cara, ver. não, eu passaria um pano fácil, velho. O que eu não passaria pano foi o que a gente comentou daquele esparadrapo no Silent Hill, no James Marcos. Aqui dali não dá, cara. É. Não, aqui dali não dá, cara. Não, aqui dali não dá, não. Verdade. Gente, é isso. Estamos encerrando mais esse papo. Replicando, despedidas, agradecimentos e jabás. Pô, obrigado pelo convite. É sempre muito bom participar aqui. Pô, falar desse filme, cara, poderia ficar horas aqui falando desse filme. Podia assistir ele comentando, é muito bom. Sim. Não tenho meus dos filmes preferidos da vida, não tenho palavras. Enfim, é isso. E deixar aí, bom, @ReplicantTV no Instagram, no YouTube, em todos os lugares. Estamos aí fazendo vídeo. E é isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aí. Exatamente. Gente, segue lá o nosso canalzinho também, TikTok, Instagram, aqui no YouTube também. Então, no Spotify também, não deixe de nos avaliar com 5 estrelas. Tá, gente? Todos os links para o canal do Replicante já estão aqui, gente. É isso, fiquem bem. Tchau, tchau, hein? Hasta la vista, baby.